Quem tem sentido o toque do Espírito Santo aí? Quem é apaixonado por Jesus aí? Aleluia. Queridos, nós cantamos um canto que diz assim: me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Irmãos, como é importante nós ouvirmos a voz do nosso Deus. Como é importante nós ouvirmos a voz do nosso Mestre. E quando Jesus, ali no capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E ele diz ali no versículo 11 do capítulo 10: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu quero dizer para você, querido, o bom pastor que pastoreia as nossas vidas é Jesus. Ele é o bom pastor que deu a sua vida. Ele deu a sua vida por cada um de nós. E quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, não é um texto que eu vou pregar, mas o Espírito Santo está colocando no meu coração para falar aqui um pouco sobre isso. Eu vejo assim, que Jesus, ele nos pastoreia com amor. O amor que levou ele a doar a sua vida, a entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Esse amor foi revelado de uma forma plena, total, através de um sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito, porque naquele sacrifício, irmãos, ali ele nos deu vida eterna. Ali ele resolveu o nosso problema do pecado. Ali ele nos deu reconciliação eterna com o Pai, a certeza de que quando nós morrermos vamos para o céu. E mais, ele nos deu o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos já hoje experimentarmos a presença e a manifestação da sua vida em nossas vidas. E lá em Jeremias capítulo 34, versículo 16 em diante, o Senhor diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a gorda e a forte destruirei. Ou seja, para cada ovelha existe um tratamento, de Deus. Deus sabe qual é a ovelha que você é. Deus sabe quem é você como ovelha. Se você está quebrado, Ele está aqui para te ligar. Se você está enfermo, Ele está aqui para te curar. Se você está bem perdido, Ele está aqui para te trazer de volta. Se você está desgarrado, Ele está aqui também para trabalhar no seu coração e fazer você voltar ao aprisco. Ou seja, de uma forma ou de outra, Ele tem um tratamento para cada um de nós. Mas essa noite eu quero que você abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, e nós vamos carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Eu quero que você preste muita atenção no que vai ser pregado, porque não é uma palavra muito simples, ela não é uma palavra muito devocional, ela é uma palavra confrontadora, ela é uma palavra que exige atenção para que você possa entender o que o Senhor quer falar ao seu coração. Romanos capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: mas nós, que somos o que, irmãos? Fortes. Olha aí, guarde essa palavra, fortes. Devemos suportar a fraqueza dos fracos. Guarde essa outra palavra, fracos. Vou repetir: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam.
Amém, igreja? Sobre Cristo, todas as injúrias que foram lançadas contra a sua vida foram colocadas nele. Ele levou sobre si tudo que estava sobre nós. É o que a palavra de Deus diz: como ovelha muda, ele foi levado para um matadouro, mas não abriu a sua boca, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras palavras, alguém precisou sofrer para que alguém pudesse ser curado. Estranho, né? Paradoxal isso. Alguém precisou sofrer, alguém precisou ser moído para que alguém pudesse ser restaurado. Quando o apóstolo Paulo ele está falando com a igreja, e esse é um texto bastante forte e confrontador para as nossas vidas nos dias de hoje, ele quer trazer essa confrontação para a igreja, ele quer trazer essa confrontação para os nossos corações. E ele começa dizendo: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E não agradar a nós mesmos. Irmãos, eu quero dizer para você que no ambiente da fé, no ambiente da espiritualidade da fé em Cristo, sempre vão existir dois grupos de pessoas: os fortes e os fracos. Os fortes e os fracos. O forte na Bíblia não é aquele que se impõe, não é aquele que suplanta pela força física do braço, mas é aquele que tem força interior, é aquele que tem força interior para tolerar e suportar em amor a fraqueza dos fracos, não desistindo de amá-los, não desistindo de ajudá-los diante dos seus erros. Então os fortes são aqueles, não que têm uma força física fora do comum, não, isso não quer dizer nada. Uma pessoa pode ser mirradinha, fraquinha, mas ela pode ser forte aos olhos de Deus, se interiormente ela for capaz de suportar, tolerar a fraqueza dos fracos, que a cercam, que estão ao seu redor, sem desistir de amar essas pessoas, sem desistir de ajudar essas pessoas diante dos seus erros. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, você vai pegando esse versículo e vai juntando com outros versículos da Bíblia, porque existe uma regra básica e fundamental, hermenêutica, de interpretação bíblica, que diz o seguinte: que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode pegar um texto isolado e criar uma doutrina. Você tem que pegar aquele texto e ver em outros textos da Bíblia onde existem outros textos que falam a mesma coisa. Porque, irmãos, como que se cria uma heresia? Vou ensinar para vocês. Como que se cria um falso ensino? Eu pego um texto isolado da Bíblia e em cima dele eu crio uma doutrina. Só que outros textos da Bíblia condenam aquilo que eu estou ensinando com base num texto só. Então eu tenho que pegar um texto e eu tenho que ver aonde na Bíblia existem outros textos que dizem: ó, o que está escrito aqui também está escrito aqui, também está escrito aqui, também está escrito aqui. Ou seja, então é uma verdade que está acorrentada, como gomos de uma corrente, elas estão unidas, entrelaçadas e ajudam a promover um único entendimento. Então, quando você pega esse texto dizendo nós que somos fortes, você vai lá para Gálatas 6:1, por exemplo, está dizendo assim: quando vocês forem surpreendidos com a questão de você pegar algum irmão em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o irmão com amor e mansidão, né? Vós que sois espirituais. E no versículo seguinte diz assim: porque nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Então aqui nós temos que saber interpretar termos. Eu quero tratar de dois termos: o forte e o fraco na fé, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: existem dois tipos de pessoas que andam, que caminham juntas: o forte na fé e o fraco na fé. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que dentro da igreja de Cristo existe uma geração muito fraca na fé. Uma geração fraca por quê? Porque não ora. Uma geração fraca porque
não se enche da palavra. Uma geração fraca porque subestima o valor de culto, subestima o valor de estar no culto, de participar do culto, de estar presente na unidade da igreja. Nós temos uma geração fraca porque não acredita no valor do jejum, não acredita em jejum, em oração, não acredita na obediência à palavra. Nós temos uma geração fraca porque a maioria dos crentes está mais preocupada com as questões materiais do que com as questões espirituais da sua vida. Então nós temos uma igreja que tem se tornado fraca. Na grande maioria, a igreja tem se tornado fraca na fé, mas ainda existem aqueles que são fortes. Então, quando nós começamos a olhar para a Bíblia, para os textos bíblicos que falam sobre esse assunto, nós vemos que ser forte é sinônimo de ser espiritual. Ser forte é sinônimo de ser maduro na fé. Então, você dizer aquele que é forte é a mesma coisa que você dizer aquele que é espiritual, aquele que tem maturidade. Então, quando o apóstolo Paulo diz nós que somos fortes, nós podemos ler assim: nós que temos maturidade, nós que temos espiritualidade, nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos fracos na fé, que são aqueles que têm imaturidade, que estão imaturos, ou que ainda estão imaturos, e por conta da sua imaturidade, eles são mais sensíveis, são mais propensos a cair nas tentações da carne, porque são carnais. Enquanto que aquele que é forte é espiritual, é maduro, aquele que é fraco na fé, ele é imaturo e carnal. Então o que acontece? Quando a sedução da carne vem, ele cai. Quando as tentações vêm, ele com muita facilidade cede. Quando os problemas chegam na casa dele, ao invés dele confiar que Deus vai entrar com a providência, que Deus vai agir, ele se desespera. Por quê? Porque ele está fraco, né? Ele está fraco na sua fé. E aí nós começamos a entender, irmãos, que qual é a missão do crente que é forte. O crente que é forte, ele precisa entender que Deus conta com ele. Ou seja, Deus, ele precisa dos crentes fortes para que ele possa fazer uma obra na vida daqueles que estão fracos na fé. Então eu posso dizer aqui que a primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus conta com os crentes que estão fortes na fé para fazer uma obra na vida daqueles que ainda estão fracos na fé. Porque, irmãos, o fato é que Deus, ele ama todos. Ele ama o fraco e ele ama o forte, igualzinho. Amém? Você que está fraco na fé, Deus te ama. Você que está forte na fé, Deus te ama do mesmo jeito. Só que a maneira de Deus tratar com cada um, às vezes é diferente por conta da maturidade e da imaturidade. Porque, por exemplo, você não vai tratar com uma criança de 3 anos da mesma maneira como você trata com uma pessoa que tem 20 anos. Por mais que você ame os dois da mesma maneira. Por quê? Porque um tem uma maturidade e o outro tem outra maturidade. Então, o fato de muitas vezes Deus tratar um ou outro de forma diferente, não é porque Deus ama mais ou porque Deus ama menos, é porque um tem mais maturidade e o outro tem menos. Só que Deus precisa dos crentes que são fortes, para que Ele possa agir na vida daqueles que são fracos, ou que ainda estão fracos. Vamos colocar aqui, fraqueza é um estado, você pode mudar, você pode sair de fraco para forte, amém? Você não precisa ser fraco a vida inteira. Você pode ser fraco, mas você também pode se tornar um crente que é forte na fé. Porque embora Deus ame a todos, na hora de Deus trabalhar, Ele não pode trabalhar com todos. E alguns dias atrás, aqui na escola bíblica, eu falei que em alguns momentos Deus é seletivo. Deus, Ele ama a todos, mas para fazer determinadas situações, ou para realizar uma obra, às vezes Deus seleciona. E aí alguns critérios acabam, vamos dizer assim, critérios da parte de Deus precisam ser atendidos. Eu dei o exemplo de Gideão lutando contra os midianitas. Gideão saiu à guerra com 32 mil homens. Primeira palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe para Gideão é: manda os covardes, o que, irmãos? Embora. Sabe quantos covardes foram embora? 22 mil.
Tinha covarde, irmãos, a dar com pau, hein? Tinha muito crente covarde. Em outras palavras, Deus não queria trabalhar com os covardes, com os medrosos. Os irmãos conseguem entender que existem alguns momentos em que Deus fala: não dá para trabalhar com você, não dá para lutar ao teu lado, porque o seu medo, a sua covardia não vai me dar condição de fazer o que eu preciso. Então, covardes para esse lado. Aí Deus falou assim: ainda tem muita gente, 10.000, manda o povo beber água. Aquele que lambeu a água no riacho, que nem um cão, mergulhando o rosto na água, Deus também mandou separar e mandar embora. Só ficaram aqueles que pegaram a água com a mão, trouxeram até a boca, observando o campo de batalha. Em outras palavras, aqueles que levaram a mão, a água à boca, representa aquele tipo de pessoa que eles cuidam das suas necessidades físicas. Beber água é necessidade física, irmãos? Ele cuida da sua necessidade física sem tirar atenção das questões espirituais, dos seus compromissos espirituais, em que ele está ali inserido. Eles estavam numa batalha, então eles precisavam beber água, mas olhando, sem tirar os olhos do campo de batalha. O que isso quer dizer para mim e para você? Que muitas vezes Deus, Ele não pode trabalhar com crentes que mergulham na água e esquece. A água representa aquilo que sacia a nossa necessidade física. Crentes que se mergulham, que se entregam inteiramente às suas necessidades físicas e esquecem da sua vida espiritual, Deus não pode trabalhar com eles também. Deus precisa de pessoas que saibam cuidar da sua necessidade física sem se descuidar das suas responsabilidades espirituais. Então ali os critérios foram esses. Aqui o critério é ser forte. O critério aqui é ser forte. De que maneira? Suportando, tolerando a fraqueza dos mais fracos. O critério aqui para que Deus possa usar essa pessoa, para que Deus possa contar com essa pessoa, é que ela seja forte, no sentido de suportar a fraqueza daquele que é mais fraco. Porque, irmãos, para que Deus possa trabalhar na vida daquele que é mais fraco na fé, Deus precisa usar a sua vida como uma evidência viva, para que aquele que é mais fraco na fé possa acreditar que ele pode ir mais longe na fé, que ele pode ir mais longe no amor, que ele pode ir mais longe na vida de santidade, que ele pode ir mais longe no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque a sua vida prova que isso é possível, porque você está indo mais longe. Você está indo mais longe no amor, você está indo mais longe na humildade, você está indo mais longe na santidade ao Senhor. Ou seja, a sua vida precisa ser a evidência para aquele que ainda não está vivendo o que você está vivendo, de que realmente é possível viver de uma maneira muito mais intensa a nossa vida espiritual. Então o que acontece? Aquele que é mais forte, Deus vai exigir mais. Por quê? Porque tem condição de exigir mais. Porque aquele que é mais forte tem condição de atender aquilo que Deus espera. O requisito que Deus espera em relação à capacidade que ele precisa ter para suportar e para tolerar as fraquezas daquele que é mais fraco. Então, na visão de Deus, na perspectiva espiritual de Deus, irmãos, aquele que está mais preparado é aquele que consegue amar numa visão mais altruísta, é aquele que consegue criar dentro da sua mente um conceito de felicidade que não está fundamentado no que ele vai receber, mas naquilo que ele pode proporcionar, naquilo que ele pode fazer pelo outro, e não naquilo que ele pode receber do outro. Então, na visão de Deus, aquele que é forte é aquele que consegue amar mais, de modo que quando as pessoas que são amadas por ele olham e percebem que ele está vivendo da mesma maneira que Jesus estava vivendo, o amor de Cristo está presente na vida dessa pessoa. Querido, ser forte na fé é você ter a coragem
de olhar para aquela pessoa que está te fazendo sofrer com seus erros e dizer para essa pessoa: existem várias maneiras de demonstrar amor. A minha maneira de demonstrar amor por você é a seguinte: eu estou sofrendo por causa dos seus erros, eu às vezes choro por causa das suas falhas, mas eu não vou deixar de amar você, porque eu acredito que a minha atitude de ser forte, de suportar, de permanecer firme, apesar do sofrimento que eu estou passando, Deus vai usar isso para transformar a sua vida, para mudar você, para fazer com que você seja alguém melhorado, transformado, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Porque quando você olha para 1 Coríntios 13, se não me falha a memória, versículos 5 ou 6, diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Tem uma outra versão que diz: o amor sempre vence. Quando eu não estou querendo suportar, quando eu não estou querendo sofrer, quando eu não estou crendo na mudança, quando eu não estou esperando o retorno daquilo que eu estou fazendo, isso quer dizer que está faltando amor no meu coração. O que te faz forte para suportar? O que te faz forte para tolerar? A presença do amor de Cristo em você. A presença do amor de Cristo fluindo, reinando, dominando o seu coração. Sabe aquela pessoa que ela diz assim: ah, pastor, lá em casa meu marido me maltrata, ele é grosseiro, ele me ofende com palavras duras, ele não muda. Sabe o que Deus está dizendo para você? Está dizendo: suporte, tolere, em amor, suporte, porque eu vou trabalhar através da sua vida, na vida dessa pessoa. Suporte, porque, irmãos, em todos os relacionamentos, sejam conjugais ou fraternais dentro da igreja, sempre vai existir alguém que ofende e alguém que é ofendido, sim ou não? Sempre vai existir alguém que magoa e outro que é magoado. Sempre vai existir aquele que é favorecido e o outro que é desfavorecido. Aí o que acontece? Aquele que fica na posição de estar magoado, de estar ofendido, de se sentir desfavorecido, o que Deus está esperando dessa pessoa? Que ela seja forte. O que Deus está dizendo? Porque às vezes a pessoa fala assim: eu fui ofendido, eu fui machucado, eu fui ferido, a minha vontade é desistir desse relacionamento, a minha vontade é chutar o pau da barraca, a minha vontade é de revidar, é de dar o troco na mesma moeda. Só que o Senhor está dizendo: seja forte, não agrade a si mesmo, não faça a sua vontade, porque eu vou trabalhar através da sua capacidade de suportar, de permanecer firme, esperando o meu agir. É isso que o texto diz. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, muitas vezes no lar, essas situações alternam. Às vezes a esposa é a forte, que tem que suportar as fraquezas do marido, e às vezes a esposa tem vontade de separar, às vezes a esposa tem vontade de revidar, só que aí, pela fé, ela suporta, em amor, e não agrada a si mesma. Passa por cima da sua vontade de separar, passa por cima da sua vontade de se vingar, de revidar, e permanece. O que o Senhor faz? Trabalha no coração do marido. Amém, igreja? Às vezes inverte. Às vezes é o marido que tem que ser forte, a esposa, vamos dizer assim, deu doidura nela, ela perdeu as estribeiras, e aí ela que começa a xingar, a maltratar, a ferir, e aí o marido tem que suportar, e aí tem marido que tem pavio curto, né? Ah, pastor, eu não vou suportar não, você não vai suportar nada comigo. Bateu, levou na mesma moeda, aí não acontece nada, você demonstra que ela é fraca e você é tão fraco quanto.
O seu cônjuge é fraco e você também é. Por quê? Porque você não conseguiu suportar. Ser forte aqui, irmãos, não é para qualquer um não. Ser forte no sentido de você passar por cima do seu orgulho. Vou repetir, ser forte no sentido de você passar por cima do seu orgulho ferido, de você passar por cima das suas vontades, e sacrificar o seu eu, sacrificar o seu ego por alguém. Você tem que ser muito forte. Só que eu quero dizer para você, querido, Jesus fez isso por você, porque Ele levou sobre si tudo que estava sobre nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém teve que sofrer para que alguém pudesse ser restaurado. Então, quando nós entramos no Evangelho, nós temos que entender que nós não apenas recebemos uma bênção, que nós não apenas recebemos uma salvação, mas nós recebemos também uma responsabilidade de viver em Cristo, de praticar, irmãos, o amor de Cristo, de caminhar pelos caminhos que Cristo caminhou. E aí eu quero dizer para você, querido, essa situação de renunciar a si mesmo, de carregar a cada dia a sua cruz, se cumpre aqui. Porque para você ser forte em Cristo, você tem que morrer para você mesmo. Para você ser forte em Cristo, você precisa morrer para as suas vontades, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, para que a vontade de Deus cresça e apareça na sua vida. Irmãos, ser forte é um convite a nós, em amor, sofrermos com a perspectiva da mudança e da transformação da vida daquele que está nos fazendo sofrer. Vou repetir, ser forte é a pessoa em amor sofrer com a perspectiva da mudança e da transformação da vida da pessoa que a está fazendo sofrer. Então, olha só como que viver em Cristo é algo tremendo, porque aí fora não existe, irmãos, aí fora, qualquer coisinha que feriu a nossa vida, por menor que seja o ferimento, nós já estamos dispostos a abrir mão do relacionamento, nós já estamos dispostos a abrir mão da pessoa. É ou não é, irmãos? Aí fora é assim. Aí fora o conceito de fidelidade praticamente não existe. Quem já ouviu falar de poliamor aí? Levanta a mão. Relacionamento de várias pessoas. Um homem com 5 mulheres. Irmãos, está assim. É a vontade da carne gritando. É a vontade da carne dizendo que ela precisa ser satisfeita. Então, quando eu e você, vamos dizer assim, desenvolvemos um discurso como esse que eu estou pregando aqui hoje, nós somos taxados como loucos. Nós somos taxados, irmãos, como pessoas que têm um parafuso a menos na cabeça, porque lá fora está muito diferente do propósito que Deus tem para nós em termos de vida aqui dentro, que é você ser fiel a uma pessoa, lutar por essa pessoa, não abrir mão dessa pessoa até o fim da sua vida, você ter coragem de dizer, eu pertenço a essa pessoa, quando lá no mundo diz assim que ninguém é de ninguém. Sim ou não? Lá no mundo diz que ninguém é de ninguém. Agora, quando eu caso, eu estou dizendo, eu pertenço a Marlene pelo princípio da fidelidade. Eu sou dela e ela é minha. Amém, igreja? Da mesma maneira, quando o Lázaro se casou com a Débora, ele disse, Débora, eu sou seu, agora aguenta, né? Me receba com as minhas fraquezas, me receba com os meus pontos fortes, com os meus pontos fracos, e quando as minhas fraquezas se manifestar, suporte, tolere, mas não desista de mim, eu tenho jeito, eu posso mudar. Amém, irmãos? É assim.
A gente casa assim, ninguém casa com ninguém perfeito. Irmãos, levanta a mão corajosamente aí, alguém que casou com alguém perfeito. É porque se tivesse, eu gostaria de tirar foto, registrar, né? Porque eu não conheço ninguém perfeito nessa terra. Todos nós estamos sendo construídos, moldados, transformados. Imagina só, eu não sei, irmãos, por que eu estou falando tanto de relacionamento conjugal hoje, talvez porque seja necessário, mas imagina, duas pessoas foram criadas em lares diferentes, com pais diferentes, com costumes diferentes. A filha foi criada dondoquinha, né, para ser princesa e tal. O filho foi criado para ser um xireque, né, para, né, nada de... Aí os dois se encontram, irmão, vai dar BO no início, né? Se não houver um esforço, se não houver um esforço de amor, de renúncia, de suportar, de tolerar, de perdoar, irmãos, não se constrói nenhum relacionamento saudável em família, não se constrói nenhum relacionamento saudável em igreja, se não tiver perdão. O perdão, ele é o oxigênio da alma. Uma pessoa que não perdoa, ela está envenenada. Uma pessoa que não perdoa, ela está carregando alguém que lhe faz mal. Para onde ela vai? Ela vai almoçar, aquela pessoa está com ela, estragando o seu almoço. Ela sai de férias, viaja 3.000 quilômetros, aquela pessoa está lá com ela, estragando as suas férias. Irmãos, ela vai, para onde ela vai, aquela pessoa está com ela. Por quê? Porque ela não perdoa. Só tem uma maneira de você se libertar, é perdoando. O perdão liberta, o perdão traz cura, o perdão quebra as obras do diabo e estabelecem as obras de Deus. Porque Jesus morreu para nos dar perdão. Ele não perguntou se a gente queria. Ele não perguntou se a gente precisava, ele não perguntou, irmãos, nada para nós. Ele simplesmente foi lá e morreu por nós e disse: está feito, está consumado. Eu fiz, eu te amei, eu te perdoei, eu derramei o meu sangue. Dorme com isso agora. Ou você me aceita ou você não me aceita, mas eu fiz. Irmãos, amar é isso. Deus tolerou, Deus suportou. Imagina, irmãos, quanta coisa ruim a gente fez durante toda a nossa vida que entristeceu o coração de Deus, deixou Deus irado com a gente, mas Ele suportou, Ele tolerou, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Uma dica para você: quando você se sentir injustiçado e quiser desistir, porque você está sendo colocado na situação de forte, que é o que tem que suportar o outro, que é mais fraco, lembre-se de uma coisa: você pode ser mais forte hoje, mas um dia você também foi fraco, e alguém teve que suportar e tolerar você. Amém? Porque às vezes, quando a gente prega um texto como esse, a gente traz a responsabilidade para aquele que é mais forte. Aquele que se sente mais forte na situação fala: ah, mas é injustiça isso, pastor, quer dizer que eu que sempre tenho que tolerar, eu que sempre tenho que suportar, porque o outro é o mais fraco, o outro faz, o outro isso. Não, irmão, entenda, se você é mais forte hoje, um dia também você foi fraco. Um dia alguém te tolerou, um dia alguém te suportou, um dia alguém te deu amor, no sentido de suportar e tolerar os seus erros, e isso te fez crescer, isso te fez evoluir espiritualmente, de modo que hoje você tem a honra, o privilégio de se ver como alguém que está forte em Deus. Irmãos, eu me lembro quando eu era jovem, começando a minha caminhada na fé, a única coisa que eu sabia fazer mais ou menos na igreja era cantar, pregar nem pensar. E aí me colocaram de responsável do louvor do Ministério Jovem da segunda igreja. A segunda igreja tinha 700 membros, então a Unijovem da segunda igreja ela era muito grande, ela era uma igreja dentro da igreja. E aí numa reunião na minha casa ainda, o líder da juventude,
um rapaz chamado Antônio Vertello, a pessoa chamava ele só de Vertello, ele me cobrou, ele me chamou a atenção, e eu fui rude, eu fui grosso com ele, eu o destratei, ele só olhou para mim e sorriu, ele me suportou, ele me tolerou. Aquele dia eu fui fraco, eu me deixei, vamos dizer assim, eu fui fraco diante da ira, eu fui fraco diante da raiva, eu fui fraco diante de um sentimento egoísta que dominou meu coração, e eu destratei aquela pessoa, só que aquela pessoa me tratou com amor, não me desprezou, e depois eu tive que passar aquela experiência de pedir perdão, me arrepender, reconhecer que eu errei. Alguém um dia tolerou você, alguém um dia teve paciência com você, alguém um dia não desistiu de você porque você errou. No começo do meu casamento, minha esposa, 2 meninos, e pensa nos meninos animados, pensa nos menininhos assim, cheio de energia, né? Eu acho que para ser Homem-Aranha só faltava espirrar teia, né? Mas eram os meninos animados, né? E os meninos eram tão animados que na igreja a gente congregava e eles falavam, já chegou os filhos do pastor, não, do Galdilei, não era pastor. E o pessoal ficava ali, porque os meninos eram animados. E às vezes eu deixava minha esposa sozinha com esses dois, e ela sofria. E às vezes eu, por imaturidade, errei com ela nesse sentido. Só que ela suportou, ela tolerou, e ela me fez crescer como marido. Hoje eu sou um marido mais forte, mais cuidadoso, porque alguém me suportou, me tolerou, me ajudou nas minhas fraquezas. Por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos tendências a errar, todos nós em algum momento da nossa vida passamos pela imaturidade, e a imaturidade nos faz errar, a imaturidade nos faz ferir pessoas, a imaturidade nos faz muitas vezes deixarmos pessoas chateadas e tristes com a gente, e é nesse momento que essas pessoas precisam ser fortes, para nos ensinar a sermos fortes amanhã. Essa palavra ela vem para você nessa noite como um desafio. Talvez muitos que estão aqui dentro desse templo tenham passado por essas situações, onde muitas vezes você é confrontado com a fraqueza de alguém. Às vezes você, mãe, é confrontada com as fraquezas dos seus filhos, e aí você fala, eu vou chutar o balde, eu vou desistir. Deus está dizendo, suporta, 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 em amor, não desista, porque se você suportar, se você for forte, eu vou trabalhar na vida desses meninos, eu vou agir, mas cabe a você suportar, cabe a você suportar. Se está faltando força em você, entenda, não falta força em mim, eu sou seu Deus, eu tenho força para te dar, eu tenho força para colocar em você. Irmãos, nós precisamos entender se nós estamos vivendo como pessoas que são fortes ou pessoas que são fracas na fé. Qual é o nosso posicionamento? Você é forte quando está firmado em Jesus, amém? Fala para o seu irmão, você é forte quando está firmado em Jesus. O que o apóstolo Paulo diz? Posso todas as coisas? Em quem, irmãos? Em Cristo, que me fortalece. Sabe quem fortalece você, querido? Jesus. Sabe quem está fortalecendo você hoje? Jesus. Sabe quem está fortalecendo o seu coração hoje? A sua fé hoje? Jesus. E eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Para a gente se fortalecer em Jesus, nós temos que permanecer no seu ensino, nós temos que permanecer nas suas palavras. Jesus disse: permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo, querido? Sem Ele, nada. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Sem Ele, nada. Nele, com Ele, tudo é possível. Tudo é possível. Queridos, se nós estivermos firmados em Jesus, estivermos nos alimentando de Jesus, nos alimentando da sua palavra, nos alimentando da sua presença, eu quero dizer para você, não vai faltar amor no seu coração para tolerar, não vai faltar amor no seu coração para suportar, não vai faltar amor no seu coração para, irmãos, enfrentar as fraquezas dos fracos e permanecer ao lado deles, trabalhando na vida deles, sendo instrumento de Deus na vida deles, para que amanhã eles deixem de ser fracos e se tornem fortes como você. Mas para isso você precisa se encher de Jesus. Precisa se encher de Jesus. Ser forte em Jesus é ser discípulo. É fazer porque Jesus fez. É suportar porque Jesus suportou. É tolerar porque Jesus tolerou. É orar porque Jesus orou. É copiar, irmãos. O que um discípulo faz? Ele segue os passos do seu mestre. Quem você está seguindo? Por isso que Jesus está aqui nesse texto. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para a edificação. Então, quando a Bíblia diz agrade, não faça a sua vontade, agrade o outro. Ele não está dizendo assim, abra mão de estar certo e apoie quem está errado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, no que é bom para a edificação. É você suportar o erro do outro, sem julgá-lo, sem condená-lo e sem desistir de estar ao seu lado. Mas não é concordar com o erro do outro. Você está certo, o outro está errado, então eu vou abrir mão do certo e vou ficar com o errado. Não, não é isso, irmãos. É você não desistir do outro por causa dos seus erros. Por último, irmãos, seja forte, entendendo que a sua fraqueza é uma oportunidade para se fortalecer em Deus. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, é que sou forte. Abra a sua Bíblia para a gente estar encerrando. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. 1 Coríntios não, é 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 6. Estamos já encerrando essa mensagem para nós participarmos da ceia. Mas depois eu quero orar com algumas pessoas. Então diz assim, 2 Coríntios 12, 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no que, irmãos? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, igreja?
O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que ele aprendeu, diante das dificuldades, dos problemas, do espinho na carne que Deus permitiu que estivesse na sua vida, que ele conhecesse as suas fraquezas, para que ele não corresse o risco ou a tentação de se sentir forte em si mesmo, mas para que nas suas fraquezas ele buscasse força em Deus. E ele reconheceu que quando ele era fraco, é que ele verdadeiramente se tornava forte, porque ele estava na dependência de Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele se tornar autossuficiente, é achar que ele resolve tudo sozinho. Queridos, é quando nós estamos na dependência de Deus que nós verdadeiramente nos tornamos fortes. É quando nós reconhecemos que somos fracos, é quando nós reconhecemos que somos incapazes, é quando reconhecemos que não temos forças para enfrentar determinada situação, determinado problema, determinada tentação, mas buscamos em Deus a força que nós não temos para vencer. Naquele momento a força vem, o poder vem, a capacidade vem, e eu me torno forte. Tem muito crente que está enfrentando luta, está batendo a cabeça, mas não sai da sua autossuficiência, não se rende, não se humilha, e está no caminho inverso, está pensando que é forte, mas é fraco. Nós somos fortes quando nós reconhecemos que somos fracos e dependemos daquele que é forte. Deus é forte, Ele é poderoso, Ele pode te dar força para vencer o que você sozinho nunca vai conseguir vencer. Então nessa noite eu quero que você fique em pé.